Fala galera, beleza? Rafael Cortes Brasil aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo que eu separei para hoje é a história da música Camila, do Nenhum de Nós. Essa música é de 1987 do álbum Nenhum de Nós, o álbum chama Nenhum de Nós, e a música fala sobre violência doméstica e abuso sexual. Vamos conferir a entrevista, no final a gente volta para algumas considerações. Vamos lá, vamos assistir. Queria que você contasse do Camila depois. Não sei se você terminou essa parte. Não, então, aí a música estourou e a gente teve que começar a fazer Globo de Ouro. Mas, cara, ela estourou de um jeito que tocava muito, cara, mas muito. Então isso foi um ano depois de vocês lançarem? Quando aquela que se ele trocava de rádio eu tava tocando ela. Era isso? Ano depois? Praticamente um ano. Caramba. E conta da história da música. Você falou que é sobre suicídio, né? Não, enquanto conversamos, que é a primeira música do primeiro disco que é sobre suicídio, a Camila é uma história inspirada em fatos reais de uma menina que não sabe que a música foi feita inspirada na história dela. Você trocou o nome? Ou não? Como nome, claro. Ah, tá. E que isso era... a gente tá compondo a música em 86 para 87 ali, né? Naquela época não se falava muito disso. Então, essa coisa de... tava mais por tapinha não dói do que um tapinha, entendeu? E a gente tava falando numa história que era uma relação abusiva. Violência. E de violência. Por isso que tinha vergonha do espelho naquelas marcas. Os olhos insanos que passavam o dia me vigiar. Caramba, aquela situação... Nossa, velho, eu nunca... Olha só como... Moleque, a gente nem parava pra pensar nisso. Né? E pra gente tava super claro. Tipo, depois da última noite de festa, chorando, esperando amanhecer, quantas vezes a gente numa festa, num bailinho, como se dizia aqui pra São Paulo, sei bailinho lá. Também. E tal, que um casal de namorado brigava, o cara xingava a mina na frente de todo mundo, aí iam embora, a menina ia pra casa, o que ela ficava fazendo? Chorando, esperando amanhecer, né? Então... a música falava disso. E dessa visão que principalmente, ela para ser como se fosse cantada na primeira pessoa, né? A mulher, a menina, ela não era levada a sério, né? Em relação a isso. Inclusive ela mesma não se colocava. Aquela parte, era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer. É tipo, eu sabia o que estava acontecendo. A Camila sabia, ela via. Mas as pessoas em volta dela não tinham a mesma leitura e tal. Quem passou por situação parecida, quem viveu relação abusiva, quem sofreu abuso, não sei o quê, na hora sacava. Desde as Vocês já tinham essa resposta direto? Desde as primeiras vezes, cara. Desde o início, assim, chegava a gente pra falar com a gente, cara. E eu vou te dizer, meninas e meninos. Meninos também? Também. Falando a frase que a gente associou a esses depoimentos, que era: eu sou uma Camila da vida real. E foram muitas histórias. Muitas. Até hoje a gente recolhe muitos depoimentos, muitas histórias. Tem um negócio que eu descobri via IBGE, que até o estouro da música, então, até então ela não... digamos... antes da Camila estourar no Brasil, segundo o IBGE, tinham 26 mil Camilas. Depois que a Camila estourou, a curva faz assim e passa de 210 mil Camilas. Não é que aumentou a violência, simplesmente elas Não. foram... As Camilas era porque as pessoas ouviam a música. Ah, você tá falando do nome. O nome. Eu pensei que você tá falando sobre violência. Não, o nome. Caramba. Então, olha, saca o impacto, porque ouvir uma música e tu colocar um nome de uma filha por causa dessa música, olha, 210 mil, sei lá, não vamos tirar os que vinham do normal, os 25 mil, mas que seja, 180 mil pessoas foram batizadas pelo sucesso dessa música. Então, eu uso isso pra gente conseguir projetar o quanto essa música impactou em quem passou por isso. Em quem sofreu, em quem vinha conversar com a gente. E as histórias eram as mais variadas, mais... Tinha gente que falava que achava que a história da Camila era de um cara mais velho e uma garotinha.
Ou a gente falava que era um cara jovem e uma mulher mais madura. Tinha umas histórias mais loucas que tu puder imaginar. Que Mas as pessoas... a Camila Real, ela não sabe até hoje ou você já... Não sabe. Não sabe? Mas você é uma pessoa próxima ou você leu isso, você se inspirou em alguma coisa distante? É uma pessoa que a gente conhece. É? Assim, Caramba. Mas pensa bem, ela passou por maus bocados. É. Muitos. E aí, com toda essa situação. Podia ser Isabela, Imagina... Isabela. Aí não ia fazer sucesso. Não, né? É. Porque Camila pô, casou. E agora, só te cortando se você completar isso, mas a escolha do nome Camila veio pela parte musical ou. Então, não era uma coisa. Dizem, né, que o acaso, os titãs falam muito bem isso, né? O acaso vai nos ajudar, né? Exatamente. A gente trabalhou muito essa música, ela não tinha refrão. Imaginem a Camila Tá. sem o Camila. Caramba! Era, Vem a música e não acontecia não algo. tinha. A gente tinha um outro arranjo, aí mudou o arranjo, aí o Sadi botou essa referência de batida do New Order, daí a gente não tinha. E aí o lugar que a gente ensaiava, o cara era super cuidadoso, assim, e tal. Quando chovia, ele forrava, porque tinha carpete, ele forrava o piso com jornal, pra gente não botar o pé molhado direto no carpete. Nesse dia a gente chegou para ensaiar, entrou no estúdio, estava tudo forrado de jornal, né? Aí tá, vamos continuar trabalhando em cima dessa música que tá faltando alguma coisa nela. E a gente tava tocando ela nesse formato sem o refrão? Sem refrão, sem nada. Além dessa... Sem nada que eu digo de refrão, né? Sim, sim. Só essas partes que já existiam. E... Se eu não me engano, acho que a parte... E eu que tinha apenas 17 anos também não existia, tá? Mas ela tinha esses versos anteriores. Ó. E aí a gente tava ali e, cara, é como se diz, a inspiração vem como se fosse um toque divino, assim, né? Porque eu tava tocando, a gente já tava ensaiando um tempo, e de repente eu baixei a cabeça e no jornal que tava nos meus pés tinha um anúncio de um filme argentino que tava estreando em Porto Alegre. E o nome do filme era... Camila. E eu fui na hora. Corri. Tava tocando. Tava tocando, eu corri. Eu tocando baixo, né? Corri pra nota, pro dó. E cantei Camila. Uou, Camila. Na hora. E os guris junto. E eles? A gente parou. A gente. Caramba, o que é isso? A chama é isso aí, cara, não sei o que e tal. Cara, daí a gente botou e a Camila, e virou a Camila. Mas na hora a gente chegou, pra essa música tem alguma coisa. Que doideira, cara. Foi assim. É uma coisa que acontece no filme, você fala, vai, isso é só em filme. Se não chove... O cara olha e... É tipo Suspeitos, né? Você assistiu Suspeitos? Que o cara começa a olhar lá na parede do cara e constrói a história. Olha que... Mas eu te cortei, você tava falando da Camila Real, né? E Não, é que como ela passou por umas coisas super ruins, assim, né? Em relação a essa história. Imagina. Até seria cômico se não fosse trágico. Aí tu vai lá e conta. Aí cada vez que toca a música, ela começa o gatilho. E a gente sempre pensou, não, se a gente falar isso vai ser ruim. A gente também não achava que isso, quando a música estourou, a gente chegou a se questionar, vamos contar, vamos... Não, né? Cada vez que tocar a música, essa pessoa vai ter a gente vai fazer mal a ela. Essa é a minha história. E o importante de que a gente... A história é inspirada, né? Nós não estamos contando. Claro. Mas o importante é ter chamado a atenção para esse tema. Sim. E a partir daí a gente começou... O Nenhum, inclusive, virou meio que um representante masculino dentro da luta das mulheres. Tanto que hoje eu e o Sadi, a gente faz parte do comitê gaúcho do He4She, que é o movimento da ONU Mulheres, que é eles por elas. É o papel que o homem tem que cumprir e trabalhar para ajudar na luta das mulheres contra a violência, pela igualdade, pelos direitos e tal. Mas isso desde que a gente começou a virar meio que isso. Ontem teve aqui a Renata Banhara, que a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a violência. Ela foi espancada pelo ex-marido. Agora recente do DJ Ives, né?
Você tá esquecendo de ligar o seu som aí, você sabe, né? É que eu falo rápido na hora. É. Se já olha pra mim, eu falo. É, exatamente. Mas a gente falou muito sobre isso ontem, sobre essa luta, e ela tá na. Eu não lembro, né, o que ela faz. Ela Onde é trabalha- o órgão que ela trabalha que recebe e É na cuida dessas. Lesp, né? A Lesp, que cuida dessas mulheres vítimas da violência. Mas. E Cara, ver que não tinha. Eu lembro que a MTV fez uma matéria sobre. putz, é mesmo, né? Era a época da MTV. Era a época da Tinha- MTV. tinha Tinha a videoclipe? revista da MTV. Revista da MTV, não lembro. Tinha uma revista da MTV, comprava em banca e tudo. E eles fizeram uma matéria Ah, verdade. sobre as bandas e as músicas que falavam sobre esse tema. E a matéria foi uma coisa meio reveladora, porque ninguém falava. Foi aí que. Muito tempo depois, ninguém falava. É, Tipo, 10 anos depois, ninguém falava sobre isso. era um assunto meio. Não, ninguém. Vamos lá, né? As pessoas não achavam que era importante, talvez. Né? Muito bem, essa música, apesar de ter sido gravada em 1987, a temática dela ainda é muito atual, já que os casos de abuso sexual, eles ainda são alarmantes. E essa música é utilizada como campanha em sala de aula, inclusive para esse alerta, né, da violência sexual. Muito bem, pessoal. Por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, ajuda a gente, ajuda o canal. Obrigado mais uma vez e até a próxima!